Irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Vamos abrir todos a palavra de Deus. A exposição não será nos versículos 17 a 24, vai ficar para a semana que vem, porque eu preciso concluir ainda os versos 7 a 16. Então vamos ler outra vez. Hoje pela manhã iniciamos a exposição deste texto, dos versos 7 a 16. Mas eu tenho certeza que alguém adiantou os ponteiros do relógio, porque o tempo passou muito rápido, não deu tempo. Tem alguma coisa errada com aquele relógio ali, porque ele não passa assim, os ponteiros fazendo assim, faz uma volta muito rápida, né? Muito bem, vamos ler então outra vez Efésios capítulo 4, versos 7 a 16. Assim diz a palavra de Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Como eu disse pela manhã, irmãos, Paulo está aqui preparando o terreno, para daqui a pouco poder dar aqueles conselhos práticos, diretos para a igreja, no sentido de que há coisas que o povo de Deus precisa fazer, precisa praticar. Mas, como também enfatizei, Paulo entende que o Senhor nunca vai pedir nada para que o seu povo faça, que ele próprio não tenha antes capacitado, dado as condições para isso. Também é importante entender que na teologia do apóstolo Paulo, e eu enfatizei isso acho que no domingo anterior, usando é um slogan que muitos teólogos têm usado para explicar a ética paulina, fala assim, o indicativo sustenta o imperativo, lembra disso? O imperativo o que é? São as ordens. Quando a Bíblia diz faça isso, faça aquilo, ou negativo, não faça isso, não faça aquilo, são ordens diretas. Mas Paulo jamais dá alguma ordem direta, no sentido de, olha, não cometa tal pecado, ou faça tal boa ação, sem antes estabelecer o que Deus fez na vida de cada um de nós, e que nos capacita a fazer essas coisas. Então, primeiro sempre tem uma descrição da nossa realidade, para que então venha uma prescrição. Sempre uma descrição primeiro, descrevendo as bênçãos, todas as bênçãos que Deus já nos deu, todas as capacitações que já nos deu, para que então ele dá a prescrição. Então agora faça, agora pratique, agora viva desta maneira. Por isso, o indicativo sustenta o imperativo. A gente vai ver com mais detalhes isso quando chegar a hora mesmo de entrar aqui nesses conselhos práticos. No entanto, vejam, mesmo quando se trata de dizer, olha, faça tal coisa, Paulo entende, e é claro que ele entende isso por causa do Espírito Santo, ele está escrevendo aqui uma carta inspirada por Deus. Portanto, é Deus quem está falando isso, não é Paulo, não é um homem, não é um teólogo. É Deus através deste servo, Deus se revelando, trazendo sua palavra. Essa carta foi escrita sob inspiração divina, inspirada por Deus. Então, é a palavra de Deus. Logo, quem está falando isso é Deus. Deus está dizendo, portanto, para todos nós,
que para que nós possamos fazer o que é certo, Ele está colocando à nossa disposição um grande arsenal de dádivas, de bênçãos, de dons, de armas, por que não, né? Vamos ver que lá no final dessa carta, ele fala, temos uma luta, temos que lutar, é uma luta aí contra principados e potestades, portanto, pega lá no arsenal, vai lá no arsenal de Deus, pegar o que você precisa. Deus tem dado todas essas capacitações para o seu povo, para que ele possa, primeiro, viver de acordo com a vocação para que ele foi chamado, para que ele possa lutar, batalhar contra os poderes das trevas, os poderes malignos, para que ele possa testemunhar lá fora, no mundo, né? E também, por que não, para que possa adorar, prestar um culto agradável, aceitável. Logo daqui a pouco ele vai falar sobre isso, falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. É o arsenal de Deus, é o grande depósito de bênçãos que o Senhor preparou e que está disponível para que cada crente possa ir lá e se abastecer de tudo que precisa, para que possa dar o seu melhor, né? Para que possa servir ao Senhor com alegria e ser efetivo nesse serviço. Aqui especificamente são os dons espirituais. Ele está dizendo isso, que o Senhor nos deu esses dons todos. A graça foi concedida a cada um, segundo o dom, né? A proporção do dom de Cristo. Pela manhã, então, eu disse que nós temos que aprender 3 coisas aqui sobre os dons espirituais. A fonte deles, o significado deles e o propósito deles. E pela manhã eu falei das 2 primeiras partes, né? A fonte, que é Cristo, mas não apenas Cristo de forma genérica, e sim Cristo muito especificamente, o que Cristo fez. A sua obra de descida em primeiro lugar e de subida em segundo lugar. Por isso que ele fica no início falando, desceu, subiu, quem desceu foi quem subiu. E pode causar uma certa confusão se a gente não estiver acostumado, né, com esse linguajar paulino, muito comum nas cartas de Paulo, onde ele descreve, por um lado, sempre a descida de Jesus, do céu para a terra, da terra para debaixo da terra, seu nascimento, sua vida, sua humilhação, seu sofrimento, sua morte. Então a primeira parte é a humilhação de Jesus. A segunda parte é a sua subida, sua arrancada para os altos dos céus, a sua exaltação depois da morte, com a sua ressurreição, com a sua subida aos céus, com o assentar-se à direita de Deus, com o ato de receber do Pai todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Vejam que o texto diz aqui, ele subiu até o topo dos céus, no mais alto dos céus, no nível mais elevado que se possa imaginar. Cristo está, portanto, acima de tudo e de todos. Também no linguajar paulino, lá da primeira carta aos Coríntios, ele fala, só não está acima do Pai. Até porque não faria lógica, não teria lógica isso. Né? Não dá para inverter as posições, pai é pai, filho é filho. O pai sempre é pai, o filho sempre é filho. Os dois são pai e filho para todo sempre. Então, eles são assim desde todo sempre e serão assim para todo sempre. Então não dá para inverter nunca. Mas fora o Pai, Paulo diz, tudo mais, tudo o resto, qualquer outra coisa, debaixo do Filho, abaixo do Filho. Então o Filho acima, exaltado, acima de todas as coisas. E é dessa posição exaltada que ele derrama os dons espirituais para o seu povo. Lembram Pedro pregando em Atos 2, logo depois do Pentecostes? Ele explica isso também. Ele diz, estão lembrados? Jesus, o que aconteceu com ele? Estão lembrados? Ele foi morto entre vós, vocês o mataram. Foi sepultado. Mas a morte não conseguiu prendê-lo. E ele saiu da morte, ele venceu as cadeias da morte, ele ressuscitou. E ele subiu aos céus, e lá agora ele está no trono de Davi, ele está sentado à direita de Deus. Exaltado, pois, à destra de Deus, Pedro fala. Cristo derramou isso que vocês viram e ouviram.
Então, é da posição exaltada, quando ele recebe o governo, o reino, quando tecnicamente ele é denominado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É dessa posição que ele está dando os dons espirituais. Então, o que são os dons espirituais? São as dádivas do Rei dos Reis. São as dádivas espirituais do Senhor dos Senhores. Que custou caro para ele conquistar isso. Ele nos dá de graça. Mas ele pagou. Custou caro para ele. Por isso, veja a preciosidade de cada dom espiritual que o Senhor concede no meio da sua igreja. Cada um desses dons que o Senhor dá. Para poder fazer isso, foi necessário que Jesus cumprisse todas as etapas duras, difíceis, complicadas da sua missão. E então, entendendo a fonte, a origem, desses dons, nós podemos também compreender quais são esses dons. Eu disse aqui, interessantemente, nesse momento em que nós esperávamos uma lista completa de dons, Paulo só deu 4, que são mais até ofícios do que dons. Eu expliquei pela manhã que o apostolado, que o dom de profeta, que vem em segundo lugar aqui, quando ele fala assim, a uns ele concedeu para apóstolos, no verso 11, a outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esses apóstolos, esses profetas, eu defendo que eles só existiram tecnicamente enquanto a Bíblia não estava inteiramente escrita. Eles trouxeram as revelações necessárias para estabelecer o fundamento da igreja. Por isso, Paulo diz, no capítulo 2 de Efésios, verso 20, que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E abaixo deles, é claro, está a pedra angular, o fundamento máximo, que é Cristo. Então esse edifício tem essa estrutura. A primeira pedra fundamental, que é Cristo. Depois, o fundamento sobre essa pedra fundamental, que são os apóstolos e os profetas. E depois sobem as paredes, depois sobem os quartos, as salas, as construções adicionais. E aí se encaixam todos os demais crentes. Hoje, a igreja não está mais se fundando, digamos assim. Esse processo de colocar o fundamento já foi feito. Por isso não há mais necessidade de apóstolos e profetas. Mas ainda há necessidade dos demais aqui. Os evangelistas, que são os missionários, são os plantadores de igreja, são aqueles que vão aos lugares onde é preciso plantar igrejas e ali são usados por Deus. E depois desembarcam ali os pastores mestres, que vão ter a função justamente de ensinar essas pessoas que foram alcançadas pelo fundamento lançado pelos apóstolos e profetas, a partir desse fundamento, alcançadas pela pregação dos evangelistas. Então vêm os pastores mestres para fazer o quê? A figura do pastor é bem clara, é bem óbvia, né? É pastor de ovelhas. Ele vem ali para alimentar as ovelhas, para ajudar as ovelhas a crescerem, a se desenvolverem. Muitas vezes o pastor precisa disciplinar as ovelhas. A ovelha muitas vezes quer escapar, quer fugir, quer ir para outros pastos. Não tem muita noção do perigo, não sabe muito bem onde está o lobo. Mas o pastor é treinado para saber onde está o lobo, e ele é preparado para isso. Então a função dele é cuidar das ovelhas. Eu disse aqui, quando falo de pastores e mestres, pela manhã eu enfatizei, não se tratam de duas funções distintas, mas de uma única função. São os presbíteros da igreja, os presbíteros que têm sempre a função de proteger, a função principal do pastor é proteger as ovelhas, e de ensinar, a função do mestre é ensinar o povo de Deus. Por que Paulo destaca esses dons aqui, que estão mais relacionados à liderança da igreja, se ele acabou de dizer
que a graça foi concedida a cada um. A cada um. Então vejam, a igreja cristã neotestamentária, ela não é uma igreja onde existe uma elite e o restante das pessoas, né? Ela não é uma igreja onde poucos fazem tudo, não devia ser, né? Esse é o ponto, né? Onde poucos fazem tudo e as demais pessoas apenas assistem, só acompanham. Não é assim que o Senhor planejou a sua igreja. O Senhor planejou a sua igreja como um corpo. Ela, um grande corpo. E então ele idealizou que houvesse nesse corpo muitos membros. E que cada um desses membros, com a sua individualidade, cumprisse uma função específica para o bem deste corpo. E aqui duas coisas bem interessantes de pensar. Primeiro, vocês perceberam que, e eu enfatizei isso semana passada, a primeira grande vontade, a primeira grande disposição de Deus para o seu povo é a comunhão, é a unidade. Quando ele fala, há um só Deus, há um só batismo, há uma só fé, há um só Senhor, né? Um só corpo. Então, ele enfatizou muito a unidade do corpo de Cristo, ok? Mas o que está fazendo agora? Enfatizando a diversidade. Então, como é que uma coisa pode ser una e diversa ao mesmo tempo? Só sendo muito sobrenatural. Só sendo a partir de uma ação essencialmente sobrenatural. Porque o Senhor quis, sim, unir o seu povo com uma unidade inquebrável. É o vínculo da paz, são as correntes que nos unem à paz. Mas ele não desejou padronizar a sua igreja. Ele não desejou padronizar a sua igreja. Ele quis manter as individualidades de cada um. Padronizar um corpo seria desconsiderar todas as funções dos vários membros e torná-lo, né, uma coisa um tanto quanto grotesca. Vocês se lembram quando Paulo estava falando com os coríntios? E os coríntios tinham entendido erroneamente que um dom era o mais importante de todos e que todos deviam ter esse dom. Havia se tornado na igreja de Corinto uma espécie de teste de verdadeira fé ter o dom de línguas. O dom de línguas. Os coríntios pensavam que todo crente verdadeiro precisava ter o dom de línguas. E que se não tivesse, era um crente inferior. O apóstolo Paulo então escreve a carta aos coríntios e faz uma coisa interessante, ele inverte a situação, ele fala, gente, o dom de línguas é o menos importante na lista. Ele coloca o dom de línguas em último, intencionalmente, ele faz uma lista de dons lá, a uns isso, a outros aquilo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, último lugar, línguas. Então, primeiro ele fala isso, vocês estão muito enganados pensando que o dom de línguas é o mais importante, ele é o menos importante de todos. E o segundo aspecto interessante ali, é que Paulo diz assim, como é que haveria um corpo se só tivesse uma língua? Como é que haveria um corpo se só tivesse uma orelha? Se todo mundo tivesse o dom de línguas, não seria um corpo, seria uma língua. Se todo mundo tivesse o dom de interpretar línguas, que seria a orelha, seria também uma grande orelha. Mas não foi assim que Deus estabeleceu a sua igreja. Ele estabeleceu a sua igreja de forma diversa. Então é unidade na diversidade. Não é unidade na padronização. É unidade na diversidade.
Porque essa é a coisa mais difícil que existe. É fácil ter unidade na padronização. Se você padroniza uma coisa, todo mundo com o mesmo corte de cabelo, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com o mesmo sotaque, todo mundo com o mesmo pensamento, é padrão. É fabricação em série. O mundo moderno depende de fabricação em série, óbvio. Mas a igreja não. E é muito ruim quando a igreja produz cristãos em série. O que é produzir cristãos em série? É quando se elege dentro do grupo um estereótipo de cristão. Este aqui é o cristão por excelência. E então se tenta multiplicar cópias, clones de um único padrão. Isso não funciona e não é bom. O Senhor quer a diversidade. O Senhor quer a individualidade de cada membro. Só que Ele quer cada um ligado ao corpo, unido ao corpo e submisso ao corpo. Não ao corpo, mas ao cabeça do corpo. Por sua vez ao corpo. Mas lembrando que esse corpo tem um cabeça, que não é o apóstolo, por maior que tenham sido eles. Que não é nenhum dos profetas, nem todos eles, por mais importante que homens como Ágabo, como Silas tenham sido, que não são os evangelistas como Timóteo ou como Filipe. Ou não são os incontáveis presbíteros anônimos, que não sabemos seus nomes, mas que estão aqui no texto bíblico, não. É só um o cabeça. É Cristo. Então, por que é que ele usa estes líderes aqui? Como eu disse pela manhã, eles são servos. Eles estão ali para servir o corpo. Eles são os servos principais do corpo. E quando você fala servos principais, quer dizer os que mais servem. Os que mais servem, não os que mais mandam, necessariamente. Os que mais servem o corpo de Cristo. Agora Paulo vai nos dar uma longa metáfora aqui, belíssima. E qual é a metáfora? É o corpo humano. Parece que vamos entrar aqui numa aula de anatomia, para analisar o corpo de uma pessoa. E como se dá o processo de desenvolvimento deste corpo. Parece que Paulo, e vejam, Paulo ele era um grande observador do mundo dos seus dias. Por isso, frequentemente, ele usa suas metáforas nas suas cartas, tiradas de situações do dia a dia em que ele vivia. Ele gostava muito de falar de esportes. Parece que Paulo era um apreciador de esportes. Não sei para aquele time ele torcia, né? São Paulo, provavelmente, é o nome dele. Mas, não gostaram, eu sei. Mas o Paulo tinha uma apreciação por esportes, acho que ele gostava de luta. Ele fala muito de lutas e corridas nas suas cartas, mas sempre usando isso como uma metáfora da concentração, do esforço do cristão por querer chegar ao alto do pódio, não para receber uma coroa que não vale nada, mas sim para contribuir com a glória de Deus. Mas também ele usava exemplos da agricultura. E o seu favorito, sim, era da guerra, de soldados. Porque Paulo passou uma boa parte do tempo da sua vida preso, né? Então, se tinha algo que ele conhecia muito bem, eram armaduras, soldados, prisões, cadeias. Ele costumava usar esses exemplos. Mas aqui, irmãos, ao que tudo indica, Paulo está usando um exemplo dos ginásios romanos. O que eram os ginásios romanos? Então, em Roma havia uma prática, né, de escola, uma espécie de escola.
Só que hoje, escola é onde as crianças vão de manhã, né? E voltam meio-dia e passam a manhã toda sentada num banco lá, né? Olhando para a frente, olhando para um quadro. Você que já tem outros modelos de escola, estou aqui pegando um modelo mais estereótipo que temos. Então, basicamente, a criança está ali para receber uma informação que é passada lá no quadro, ou lá na multimídia, ou no livro. Acontece que também havia escolas naqueles dias em Roma, mas as melhores não eram essas. Esse padrão não existia, na verdade. As escolas, elas eram realmente integrais. Havia tutores. Tutores, claro que era das classes sociais altas, óbvio. É só um exemplo, não está enaltecendo o padrão. Apenas usando como exemplo. Um tutor era responsável por ajudar uma criança a se desenvolver desde pequenininha até chegar na idade adulta. Quando se pretendia com isso colocar essa criança sob tutela, né, em alguma posição importante, por exemplo, alguém que viria a ser um rei lá na frente, alguém que viria a ocupar um importante posto em alguma posição, né, do Império Romano. Vocês se lembram que aquele imperador antigo da Grécia, chamado Alexandre, né, ele foi tutelado por um dos maiores filósofos de todos os tempos, Aristóteles. O objetivo era fazer aquela criança, entregue aos cuidados do tutor, se desenvolver plenamente, tanto fisicamente quanto intelectualmente. Uma educação integral. Parece que o apóstolo Paulo está usando esta metáfora aqui. Só que está dizendo o seguinte: os tutores aqui do povo são os presbíteros. Os presbíteros mestres, que, seguindo o trabalho aí feito pelos apóstolos, depois pelos profetas, depois pelos evangelistas, agora pegaram a bola, né? Receberam a bola. E são os responsáveis por ajudar cada crente da igreja, a se desenvolver ao máximo. Tutelar cada crente da igreja, para se desenvolver ao máximo, até chegar à idade adulta. Tendo isso em mente, veja o que ele fala aqui. Então, por que é que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres? Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Olha essa palavra aqui, perfeita varonilidade, quer dizer, idade adulta. Homem maduro, homem no exercício pleno das suas capacitações físicas e mentais. Essa seria a ideia da perfeita varonilidade. À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então vejam, essa é a metáfora. Por que é que o Senhor estabeleceu na igreja esses ofícios de liderança? Para que esses líderes treinem o restante da igreja. Então eles são treinadores de times. Aqui ficou fácil a metáfora, né? Nós todos aqui torcemos para algum time. A maioria, né? A gente não gosta disso. Mas ok, mas entende pelo menos. Você sabe que
Um time de futebol, vamos usar essa metáfora, ele tem os jogadores e tem o técnico. E é muito comum, né, no Brasil, claro, sempre o problema é o técnico. O time começou a perder, o pessoal não manda os jogadores embora, né? O time inteiro embora. Eles mandam o técnico embora. Como se uma simples troca assim, rápida de técnico resolvesse tudo. Normalmente não resolve. Às vezes até resolve, porque o técnico era ruim mesmo. Mas, trocando, melhora um pouco. Mas, em geral, isso é uma mudança paliativa, é um tratamento paliativo. Porque raramente o técnico entra em campo para jogar bola. Já existiram aí alguns aí que jogavam e treinavam ao mesmo tempo. Bem raros. Em geral, o técnico fica lá, no banco, dando as ordens, as instruções, corre aqui, faça isso, volta lá. Mas isso é só na hora do jogo. A verdade é que ele passa a semana inteira treinando os atletas, cuidando do condicionamento físico deles, cuidando do condicionamento mental deles. A maior parte dos jogos que as pessoas perdem é por falta de estabilidade mental, emocional. E aprimorando as habilidades, para que possam, na hora H, no momento específico, não amarelar, né? O famoso amarelou, não amarelar na hora H e não cumprir a missão, a tarefa que eles têm. É basicamente isso o que é a igreja também. O Senhor estabeleceu treinadores para essa igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Mas o objetivo não é que esses homens entrem em campo e façam os gols. O objetivo é que cada membro da igreja jogue na posição certa. Ocupe o lugar certo. Porque outra vez, se você pegar um time de futebol aí e você coloca o zagueiro de centroavante, o goleiro de camisa 10, o lateral canhoto para jogar do lado direito, pode ser que dê certo, mas normalmente não vai funcionar. Cada pessoa tem a sua posição, tem o seu lugar. Deve aprender a ocupar o seu lugar no campo. Porque Deus capacitou a cada um. Simplesmente não existe um crente sem dom espiritual. Se disser assim, eu não tenho dom, eu falo, então, aqui diz assim, arrependei-vos e convertei-vos, ok? Está na hora de você aceitar Jesus, está na hora de você se arrepender dos seus pecados. Se você não tem dom, você não é crente. Porque o dom espiritual vem no combo. E esse combo não tem como escolher. Não adianta chegar lá e dizer, eu quero só a batata frita, eu não quero o hambúrguer. É o combo. Ou você leva tudo, ou você não leva nada. No combo da salvação vem o arrependimento que Deus dá, a fé que Deus dá, a justificação consequente da fé que Deus dá, o batismo com o Espírito Santo que Deus dá, e junto com o batismo com o Espírito Santo vem pelo menos um dom espiritual, porque é o seguinte, o que é o batismo com o Espírito Santo? Paulo diz assim, é o momento em que Deus pega uma pessoa avulsa e insere ela no corpo de Cristo. Implanta, enxerta ela no corpo de Cristo. Então, Deus percebeu que estava faltando um dedo nesse corpo. Ele pegou e colocou o dedo lá. Ele percebeu que estava faltando uma orelha, então botou a orelha lá. Está faltando um rim, coloca o rim ali. Uma unha, mesmo que seja só para doer, mas
Coloca a unha ali. Então não tem como você fazer parte, você diz, eu sou cristão, eu sou parte da igreja, mas eu não tenho dom. Ué, como não tem dom? Você é membro? Sou. Tem dom então? Alguma coisa você é. Ou você é uma orelha, ou você é um nariz, ou você é um dedo. Ou você é uma língua. Ou você é um olho. Um joelho. Pé. Calo. Não, calo não. Calo é o que vem depois. Tem gente que é calo. Mas é porque se esforça por ser calo. Na verdade, o Senhor não colocou nenhum calo no corpo de Cristo. E tudo isso Deus deu. É dom. Vem no combo. Você vai lá e pega a conta, zero, não tem que pagar nada. A sua conta é zero. Mas não tem essa de escolher a parte que você quer. A salvação é um combo. Ou recebe tudo, ou não recebe nada. E ela é gratuita. Está salvo? Amém? Para que você serve? É isso mesmo, para que você serve? Para alguma coisa você serve no corpo de Cristo. Cabe a você descobrir, mas cabe também ao treinador. Cabe sim aos líderes. A função principal dos líderes é ajudar cada membro do corpo de Cristo a entender qual é a posição que ele tem que jogar. É lateral esquerdo? É ali que você vai jogar. É ponta direita? É lá que você vai jogar. Mas nesse time não tem banco. Nesse time não tem banco. Por isso não existe chamado para ficar sentado no banco. O Senhor não chamou ninguém para ficar no banco. Ele chamou todos para treinarem e para jogarem. Por mais simples e pequena que possa ser a função de alguém, ela é necessária, ela é importante. Então, entendendo esta ideia, toda a nossa visão de igreja se revoluciona. Se nós realmente assimilamos esses princípios ensinados pela palavra de Deus, nós nunca mais vamos querer ficar só torcendo. Porque torcedor também é assim, né? Aplaude quando o time está ganhando. Mas quando está perdendo, é só vaia. É claro que sempre existirão torcedores no meio do povo de Deus, que vão aplaudir e vaiar. Mas o Senhor não está querendo esses. Aliás, se for para listar os torcedores verdadeiros, o apóstolo, que seja quem foi, que escreveu a carta aos Hebreus, ele diz, a nossa torcida verdadeira é uma grande nuvem de testemunhas. Começando com Abel e terminando lá no último salvo, são os nossos exemplos, que estão todos lá no céu, torcendo por nós. Não podem fazer nada por nós, esses só podem torcer. Mas estão. Uma grande torcida. Ali não tem vaia. Nós não somos torcedores, nós somos jogadores. Nós estamos no corpo de Cristo para ser membros. Membros trabalham. Membros cumprem alguma função. E meus irmãos e irmãs, isso é tão sério, isso é tão importante. Por isso que Paulo diz, olha, é assim mesmo, todos são membros. E por isso que se um membro está com uma dor,
Você não fala, olha, é o meu dedo mindinho que está doendo. Você sente a dor inteira. Você não diz assim, coitadinho do meu dedo mindinho, ele está sofrendo. Eu percebo que ele está sofrendo. Pobrezinho dele, né? Dedo mindinho, mas o problema é dele. Isso não me atinge. Se o dedo mindinho está esmagado, todo o corpo grita. Todo o corpo sofre. Todo o corpo perde. Por isso a preocupação de um corpo não é só com o coração, não é só com o rosto. A preocupação é com cada membro, porque cada membro está ali por um motivo, por uma razão, é importante, é necessário. Se um chora, todos choram. Se um sofre, todos sofrem. Se o seu dedo mindinho está estourado e você não sente nada, tem algo errado com você. Tem algo terrivelmente errado com você. De alguma maneira, não está funcionando, olha a transmissão, né, das informações. O seu cérebro não está tomando conhecimento do problema lá no dedo. E não está mandando as informações de volta para lá. Alguma coisa muito grave está acontecendo. É muito grave quando um corpo não cuida de si mesmo. É muito grave quando um corpo não se preocupa com todos os seus membros. Quando um corpo só dá atenção àqueles membros que ele acha mais importante. É muito grave isso. Porque é um sinal terrível de insensibilidade. Insensível. Se tornou duro como pedra, insensível. Toda essa metáfora aqui do apóstolo Paulo, você vai perceber então, que a ideia é criar a criança mesmo. É ajudar a criança a crescer, se desenvolver em todos os aspectos, até chegar à idade plena, à idade adulta, à idade madura. E Paulo fala aqui, para que a gente não fique reproduzindo crianças. Para que os membros da igreja não sejam continuamente crianças. Acontece muito isto, mas é uma anomalia. As pessoas crescem, mas a mente delas é infantil. Todos sabem que isso não está certo. Por mais que se tente ajudar e acompanhar, mas todos percebem que não era para ser assim. Infelizmente, é verdade também que muitos crentes nunca chegam à idade adulta. Chegam fisicamente. Chegam em termos de aparência, de tempo de igreja. Mas espiritualmente, 8, 10 anos de idade. Espiritualmente, não há maturidade. Então isso é uma terrível anomalia. Paulo diz aqui que Deus deu todos esses dons na igreja para que o corpo possa amadurecer no seu todo. Fisicamente, intelectualmente, espiritualmente. E para isso, agora entra em cena justamente a participação de cada um. Vejam, quando é que você sabe o que é meninice, né? Meninice. Meninice é o que Paulo coloca aqui, é gente agitada. Ele fala assim,
para que não mais sejamos meninos, como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Uma das grandes características da meninice é a falta de firmeza doutrinária. É falta de conhecimento das grandes verdades da palavra de Deus. E de firmeza nelas. Por isso que muitas vezes os crentes balançam quando eles veem uma pregação aqui, uma pregação lá, uma coisa diferente lá, e eles ficam na dúvida, quem que está certo? Onde que está a verdade? Quem será? Mas por quê? Porque ainda não são adultos. Porque não alcançaram a maturidade espiritual, que tem a ver com um conhecimento sólido das Escrituras. Outra vez, papel de quem? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres. Papel deles. É o treinador quem tem que dar as informações para o time. O time tem que jogar. Não tem banco. Mas são os treinadores que precisam ajudar cada jogador, cada membro deste corpo a se desenvolver e deixar de ser meninos. Uma das coisas muito interessantes é que, embora o Senhor respeite a individualidade de cada um, Ele não quer padronizar, mas é individualidade, não é individualismo. Em geral, nos times, voltando à metáfora, sempre tem um craque. Sempre tem o cara que todo mundo espera que resolva tudo. Às vezes ele resolve, a maioria das vezes não. Hoje em dia se percebe, que os melhores times são os que têm boas equipes, onde todos trabalham bem. Mesmo que ninguém seja assim supra-sumo em nada, mas cada um muito focado na sua área e trabalhando bem dentro da sua área, consegue-se resultados muito maiores. Vejam que não há espaço para estrelismo no corpo de Cristo. Não há espaço para estrelismo no corpo de Cristo. Há espaço para trabalhadores, para gente disposta a cumprir o seu papel, a sua função ali dentro do corpo de Cristo. Porque esse corpo só tem uma cabeça. A única estrela, se é que podemos dizer assim, é Cristo. O único craque é Cristo. Nós todos somos só simples membros, que não merecem ser tratados como estrelas, apenas como trabalhadores. Vejam, o texto aqui não fala para que indivíduos fiquem grandões. O texto diz aqui que é um homem só que cresce, mas cada membro contribui para isso. Então, o ganho verdadeiro está no todo. Uma igreja realmente é abençoada, não quando 3 ou 4 pessoas no meio dela assim despontam e ficam muito avançadas em habilidades espirituais. Mas quando todos crescem juntos, cada um na sua área, cada um na sua função, mas todos crescem juntos. Por isso, embora o Senhor queira a individualidade, mas Ele não quer individualismo. Porque o que Ele quer é comunhão.
O que ele quer é unidade. Todos crescendo juntos, para cada vez mais unido fique esse corpo, para que cada vez mais esse corpo cresça. Essa é a metáfora. Veja a partir do versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor. Veja essas duas palavras juntas, né? Muitos pensam que elas não andam bem juntas. Ou é amor ou é verdade. E que a verdade espanta o amor, e que o amor não se encaixa com a verdade. Para Paulo estão sempre juntos, verdade e amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos, olha aí, é plural, né? Não é eu cresço, é plural, é todos nós, todos juntos, cresçamos em tudo, não só uma parte, mas em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Claro, a cabeça manda para o corpo tudo o que ele precisa. Aí estão todos os dons, aí estão todo aquele arsenal de bênçãos. Agora o corpo tem tudo isso, ele está munido de tudo isso. O que ele faz? Ele trabalha. Mas é interessante que ele trabalha de forma orgânica. Eu quero dizer de forma orgânica, que é até certo ponto natural. Até porque, outra vez pensando no crescimento de uma pessoa, né? Quanto mais natural for o crescimento dela, melhor, né? Por isso que quando você leva as crianças nos pediatras, eles ficam colocando lá aquela escala de crescimento. E se está muito para baixo, diz, tá bom. Mas se também passou, né? Também não está bom. Como é que está o peso? Bom, melhor peso para essa idade é tal. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá é aceitável. Mas se está muito para cá ou se está muito para lá, não está bom. Quanto mais natural o crescimento, melhor. Quanto mais artificial o crescimento, pior. Tem consequências depois. A ideia é que o Senhor vem, Ele é o cabeça do corpo, Ele alimenta o corpo, Ele dá os líderes, os treinadores para o corpo, para que o corpo cresça harmonicamente. Porque é estranho, né? Se o seu braço esquerdo fica crescendo e o seu direito fica diminuindo. É estranho se uma perna sua estica e a outra fica curta. Não vai funcionar. Não vai trabalhar bem. O corpo precisa crescer como um todo. Dentro da normalidade, dentro dos aspectos orgânicos, como organismo. Seguindo a verdade em amor, porque nós temos todo o arsenal dele, porque nós temos todos os treinadores aí, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, veja, todo o corpo, os dedos, as mãos, as orelhas, o fígado, até o baço, todos, que muitos não sabem para que serve, mas alguma função tem. Todos cumpram a sua função dentro do corpo. Então, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tudo o que é necessário para que o corpo cresça já está nele. O Senhor já deu. Agora, esse corpo só precisa fazer um bom uso de todos os seus recursos. E ter todos os seus membros muito bem encaixados. O corpo humano é uma coisa extraordinária mesmo, quando você percebe como existem ligações.
Nada é avulso. Nada é desconectado. Claro que isso tem um lado ruim. Quando uma coisa dói, dói tudo. Mas é para ser assim mesmo. É para ser dessa forma mesmo. O Senhor quer que os membros da igreja sofram quando alguém sofre. E o Senhor também quer que os membros da igreja se alegrem quando alguém se alegra. Mas o Senhor quer que eles se encaixem e trabalhem bem ajustados. Como é que um corpo vai fazer alguma coisa se ele é desajustado? Já pensou? Você sai de manhã e a sua perna direita cai para a direita e a sua perna esquerda cai para a esquerda. O seu braço, a sua mão direita quer abrir a porta, mas a esquerda fecha a porta. Esses desajustes que frequentemente existem dentro do corpo de Cristo são a razão dos nossos fracassos e fracassos e fracassos e mais fracassos. É por isso que a gente não cumpre bem a nossa missão lá fora, lá no mundo, e às vezes nem aqui dentro, quando é para louvar ao Senhor. Porque em vez de estarmos buscando ajustes, nós estamos muito mais interessados em desajustar tudo. O nosso coração pecaminoso, e o nosso ego, e o nosso orgulho, frequentemente, está mais interessado em desajustar as coisas do que em ajustá-las. O que nós não percebemos quando fazemos isso é que nós não estamos prejudicando só os outros, mas também a nós mesmos. Porque estamos perdendo a bênção da unidade que se traduz em trabalho coeso, harmônico e eficiente. Você não precisa dizer para a sua mão direita, abra a porta. Ou para o seu pé, dê o passo. Por quê? Porque ele faz isso organicamente. E por quê? Porque ele obedece aqui, ó. Ele obedece a cabeça. Mas se a cabeça manda o pé fazer uma coisa, ele faz outra. E isso só é aceitável no jogo de futebol nosso aqui, porque a gente quer chutar a bola bem, a cabeça manda, mas o pé não obedece. Falta habilidade. No dia a dia, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós precisamos aprender qual é o nosso papel e o nosso ajuste nesse corpo de Cristo. Porque o que o Senhor quer é isso, um corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, cada parte fazendo o que é próprio. Então, o indivíduo cresce. E cresce harmonicamente. E cresce de forma natural. Até chegar à idade adulta. Esse é o segredo de crescimento de igreja. Estou falando de crescimento de igreja. Eu não estou falando de encher igreja. Encher igreja é outra coisa. Crescimento de igreja é um corpo crescendo de verdade. Claro que mais membros vão entrando e vão se encaixando, entrando e se encaixando, entrando e se encaixando. Por isso, uma igreja verdadeira, que cresce de forma verdadeira, ela não tem uma porta de saída muito larga, sabe? Porque quando tem uma porta de saída muito, assim, uma porta grande de entrada, uma porta de saída tão larga, quer dizer que os membros entraram e não se encaixaram. Foram embora. E não ficaram.
Muitas vezes porque o dedo disse, não, esse corpo já tem 2 dedos, para que mais um? Não precisamos de mais um dedo aqui. Porque o corpo não recebeu bem. Porque o corpo não se preocupou em identificar qual era a função, a fim de colocar esta pessoa no seu lugar apropriado, para que ela possa produzir o que é necessário para ela e para os demais. É utopia, irmãos? Parece, né? A gente sabe que na prática as coisas são bem mais complicadas. Todos com as suas vontades pessoais, individuais, todos com seus gostos pessoais, todos com suas próprias visões do que é certo e do que é errado, todos com seus orgulhos pessoais. A gente sabe que na prática é mais complicado. É utopia? Só será utopia enquanto a gente quiser que seja. Enquanto a gente for covarde para não assumir a responsabilidade de ser diferente. Não é utopia. É o plano de Deus. É o que o Senhor planejou para o seu povo, para a sua igreja, para o seu corpo. E mais, não pede nada de nós que não tenha antes nos dado. Ele já deu tudo o que é necessário para que isso possa acontecer. De modo que é perfeitamente possível. Fácil não é, mas perfeitamente possível que um corpo amadureça, cresça de verdade. Para isso, meus irmãos, é preciso resgatar muitas coisas. Os fundamentos bíblicos, teológicos da igreja, o papel claro da liderança, os treinos. Não dá para só querer jogar no domingo se não treina durante a semana. Treinamento. A melhor coisa que nós, líderes, podemos oferecer para vocês, membros, é treinamento. Mas se nós oferecemos treino e ninguém aparece para treinar, não tem jeito. Não tem espaço no banco. Todos têm que jogar. Ninguém é para ser estrela. Todos carregam o piano. E todos ajudam a servir uns aos outros para que o corpo cresça. Continuemos aprendendo estas coisas com a carta aos Efésios. Aqui não foi a última palavra sobre isso. Ao contrário. Nós vamos ver muito ainda daqui para frente, para entendermos a nossa posição, o que Deus espera de nós e tudo o que Ele já nos deu para que isso aconteça. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.